As más notícias da economia estão em todas as mídias. A situação do Brasil, com altos índices de desemprego, que se mantém nessa situação há anos, adicionada à perda do valor de nossa moeda, uma inflação que se torna preocupante, o preço crescente dos combustíveis e os salários que não conseguem acompanhar todo esse movimento, ocupam nossas maiores preocupações. Mas afinal, o que é economia como ciência e quem a inventou? Este será o tema do Pensamento em Gotas hoje. Falar um pouco sobre o que é economia e sobre Adam Smith, o filósofo que pode ser considerado o primeiro economista da história. Antes de seguirmos adiante, já sabe, não se esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber nossos novos vídeos sempre em primeira mão assim que são liberados. Dada a sua amplitude como ciência, vários autores propuseram uma definição de economia, mas as que eu mais gosto são aquelas mais simples. Alfred Mill disse que a economia é o estudo de como indivíduos, instituições e sociedade escolhem lidar com a condição de escassez. Já para os economistas Peter Antonioni e Sean Mazak-Flynn, economia é a ciência que estuda como pessoas e sociedade tomam decisões que permite a eles obter o máximo a partir de seus recursos limitados. Disso tudo tiramos algo importante. Estudamos economia porque há escassez, e diante dessa escassez, precisamos tomar as melhores decisões para aproveitar de maneira responsável os recursos insuficientes que temos diante dos infinitos desejos que possuímos. É importante ter em mente que o conceito de escassez é amplo. Podemos falar em escassez não só de comida, mas também de emprego, de água e até de coisas particulares, como a escassez de bons parceiros para namoro e casamento, por exemplo. Se algo falta, a economia entra em jogo, e como afeta a todos, não são apenas os economistas que se preocupam com ela. Donas de casa, motoristas de táxi, manicures e qualquer outras pessoas pensam rotineiramente na economia. É como se todos nós fôssemos economistas. É um assunto tão importante que deveria estar presente desde a educação básica para instruir nossas crianças, de forma a prepará-las para tomar as melhores decisões em suas vidas futuras. Muitas das más escolhas políticas que fazemos é porque não entendemos bem de economia e não conseguimos analisar as propostas que os políticos inundam em épocas de eleição. Mas a respeito da escassez, ela sempre esteve presente na vida humana, sendo a regra para todas as pessoas, pelo menos até a chamada Revolução Industrial. Até a Revolução Industrial não havia conforto, ou seja, não havia uma sensação de bem-estar tamanha a falta de recursos a todos. A partir do momento em que muitas mercadorias começaram a chegar no mercado, a enriquecer um grupo de pessoas e a estimular o crescimento da economia como um todo, tornou-se necessário entender por que alguns países enriqueceram e outros não. Pobreza nunca precisou de explicação, mas para entender por que alguns países ficam ricos e outros ficam bem para trás, uma nova ciência se fez necessária. É aí que surge a teoria de Adam Smith. A teoria econômica de Smith, materializada no seu livro A Riqueza das Nações, era voltada a identificar o que promovia e levava ao bem-estar humano e, com base nisso, indicar o caminho para atingirmos a felicidade. Para esses primeiros pensadores da economia, lembre-se, o bem-estar dependia da quantidade produzida e consumida de mercadorias. Para Adam Smith, isso seria conseguido se cada agente buscasse seus interesses econômicos de maneira egoísta. Ele concluiu que esse bem-estar na forma de mercadorias disponíveis no mercado para todos era possível porque os produtores pensavam neles próprios. Se você vai à padaria, ao açougue ou à cervejaria e prova produtos saborosos, não é por causa da bondade de padeiros, açougueiros e cervejeiros, mas porque eles buscam vantagens para eles próprios. Segundo Smith, não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio interesse. Dirigimos-nos não à sua humanidade, mas à sua autoestima e nunca lhes falamos das nossas próprias necessidades, mas das vantagens que advirão para eles. Se todos somos egoístas, por que a coisa toda não entra em colapso? Segundo Smith, apesar desse egoísmo individual, haveria uma espécie de mão invisível que faria com que toda a sociedade fosse beneficiada. Por exemplo, a partir da explicação de Smith, podemos imaginar que, como todos os padeiros são egoístas, eles tentam fazer o melhor produto para agradar os clientes e assim somos beneficiados. Isso estimula os demais padeiros a fazer o mesmo e assim podemos comer pães melhores e mais baratos, mas também bolos e outras comidas.
Por isso que o capitalismo estimula o livre mercado, isto é, para que nessa perseguição egoísta pela conquista dos clientes, as mercadorias sejam sempre melhoradas. Além disso, Smith explicou por que alguns países ficam ricos e outros não. Os países que ficam ricos são os que desenvolvem uma melhor divisão do trabalho. Vejamos um exemplo. Suponha que você é um marceneiro e, sozinho, consegue produzir diariamente 3 mesas. Você faz tudo. Prepara a madeira, serra as partes, prepara o tampo e os pés e depois monta tudo. 3 marceneiros fazendo da mesma maneira que você farão 9 mesas ao todo por dia. Mas, se fizerem uma divisão do trabalho, em que um deles se especializa em cortar as árvores e preparar a madeira, outro em serrar e outro em montar as mesas, ao final de um dia terão produzido mais que 9 mesas. É por isso que os países que se tornaram mais ricos foram aqueles que industrializaram primeiro, pois produziam mais e assim toda a sociedade enriqueceu. Países com poucas indústrias tendem a permanecer pobres, pois é na indústria que ocorre de maneira mais acentuada a divisão de trabalho. Além disso, países industrializados desenvolvem uma mão de obra mais capacitada e isso ajuda a impulsionar o país, pois, além de gerar riqueza e empregos, a riqueza é menos concentrada que em países que são majoritariamente agrários. Obviamente que, como todo pensador, sua teoria sofre críticas, e podemos trazer em outro vídeo aqui no canal, mas não há dúvida que permanecem explicando muitas coisas. Resumindo o que falamos hoje, a economia é a ciência que nos ajuda a lidar com a ideia de escassez e assim nos indica a tomar o que seriam as melhores decisões diante dos recursos limitados que possuímos. Adam Smith é considerado o pai fundador da economia moderna e 2 de suas teorias que citamos foram a ideia de que o egoísmo individual pode proporcionar um bem-estar coletivo a partir da ideia de mão invisível e a da divisão do trabalho, que indica que quanto mais dividida e especializada for uma produção, mais unidades serão fabricadas ao final do dia, gerando riqueza pelo fato de produzirem mais. E vocês, usam a divisão do trabalho nas suas atividades rotineiras ou no seu trabalho? Entendem que a economia é uma ciência importante? O que acham da maneira como a economia vem sendo conduzida nos últimos 30 anos pelos governantes brasileiros? Deixe sua opinião nos comentários e nos ajudem a propagar esse vídeo encaminhando aos seus colegas. Grande abraço e até a próxima!